RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, boa tarde! Estamos começando mais uma edição do RBV Agro. Obrigada pela audiência, a você que nos acompanha pela Rádio Vitória, Rádio Videira, Rádio Tangará, Rádio Barriga Verde e Rádio Cação Jurê. E também quem nos assiste pelo Facebook e pelo YouTube. RBV Agro. Hoje é 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Aliás, os americanos são os maiores produtores de alimentos do mundo. O Brasil é o segundo colocado nesse ranking. 4 de julho também é comemorado o Dia do Cooperativismo. No caso do agro, as cooperativas rurais são associações compostas por produtores e pequenos agricultores, visando o benefício mútuo de seus membros por meio da união de esforços para a venda dos seus produtos, compras de insumos e capacitação. E hoje, com todos os cuidados que esse momento exige, o RBV Agro tem a participação do colega Murilo Roso à distância. Oi, Murilo, tudo bem? Olá, Priscila, tudo ótimo, obrigado. Exatamente isso que você falou. Prevenção é muito importante neste momento, mas nós esperamos que tudo isso passe logo e que em breve possamos estar juntos aí na bancada e também visitando as propriedades rurais e mostrando o agro aqui da região. Você falou em datas, Priscila, eu quero aproveitar para registrar mais duas. Dia 29 de junho foi o dia de São Pedro, considerado pela Igreja Católica o padroeiro dos pescadores. Então, dia 29 se comemora o Dia do Pescador. E dia 30 de junho foi o Dia do Caminhoneiro. É uma profissão que está muito ligada ao agro, afinal, o transporte do alimento produzido no campo é feito, na grande maioria, aqui no Brasil, pelos amigos caminhoneiros. Portanto, parabéns pela passagem desse dia a todos os caminhoneiros, aqueles que estão na estrada, nos dando uma carona neste momento, e sem esquecer daqueles que estão em casa hoje curtindo uma folga. Afinal, ninguém é de ferro. É verdade, Murilo. Vamos conferir agora o que teremos no programa de hoje. Destaque do RBV Agro. Vendaval que causou estragos em todas as regiões de Santa Catarina nesta semana atingiu também propriedades do interior. Barracões e estufas foram danificadas com a força do vento e a falta de luz trouxe prejuízo para produtores de leite, suínos e aves. Caminhoneiro joga fora uma carga de 14 toneladas de pimentões em Rio das Antas. Cidasc lança manual de biosseguridade para produtores rurais em tempos de Covid-19. Plano Safra, governo do estado e setor produtivo unem esforços para incentivar acesso ao crédito rural. Santa Catarina tem feira virtual do mel esse ano. E uma matéria de uma mulher que está fazendo sucesso na região vendendo maçã do amor. RBV Agro. O ciclone que atingiu Santa Catarina e outros estados da região sul na tarde da última terça-feira, com ventos que passaram de 100 km por hora nas áreas mais altas do estado, atingiu também muitas propriedades do interior. O levantamento ainda está sendo feito pela Secretaria da Agricultura. O morador do interior de Iomerê, Roberto Corrente, tem uma granja de ovos e ficou mais de 60 horas sem energia elétrica, o que causou prejuízos para a atividade. O problema é que acabou a água, acabou comida, não tem como tratar, que é tudo automático e não tem o que fazer, né? O problema eu quero ver quem que vai pagar esses prejuízos, né? Hoje tem em torno de 12 mil aves poedeiras aí e o prejuízo já começou. A queda de ovo foi em torno de 10-20% a menos, né? Por falar em prejuízos ao homem do campo, um produtor de cenoura aqui da região teve estragos significativos no seu negócio. O barracão desabou com a força do vento e estragou a máquina que garante o sustento da família. Vamos ouvir o relato do Vicente dos Santos da Silva, da linha Castelli, em Caçador.
o ciclone passou por aqui, levantou o telhado, derrubou meu barracão em cima do meu carro, do trator, da máquina de lavar cenoura, onde que é o nosso ganha-pão. A gente tendo um prejuízo enorme aqui. Eu até preciso fazer o levantamento de quanto que eu tive de perca aqui. Eu dependo dessa máquina para lavar cenoura, para entregar para o mercado. Já estava ruim de vender a produção. Em dias normais, eu entregava umas 200 caixas durante a semana. E nosso mercado é Paraná. E como está com problema lá da pandemia também no Paraná, já caiu a entrega de cenoura de 50 caixas por semana. Mas já dava para ir, pelo menos, sobrevivendo, né? Então agora precisamos batalhar para conseguir erguer novamente esse barracão e dar continuidade aos trabalhos. O diretor de Extensão Rural da Epagre, Humberto Bica Neto, ressalta o que as entidades governamentais do agro de Santa Catarina estão fazendo para dar o apoio necessário às famílias do campo que tiveram perdas e prejuízos. A Epagre, junto com os demais órgãos de governo, como por exemplo a Defesa Civil, nós estamos todos empenhados para a realização dos levantamentos detalhados com relação às decretações de emergência, levantamento das informações para termos tudo isso documentado e respaldado com dados de qualidade. Então, no meio rural, a Epagre está auxiliando esse levantamento. Nós também já iniciamos a orientação dos produtores para o acesso ao seguro agrícola. Aqueles produtores que têm o custeio via Pronaf têm cobertura das suas lavouras através do Proagro. Também nós temos aí diversas políticas públicas existentes que podem ser utilizadas para a reabilitação da infraestrutura, aproveitando já o novo Plano Safra 2020-2021. Junto a isso, os produtores que possuem seguro da sua infraestrutura danificada, junto a instituições bancárias, cooperativas de crédito e outras instituições, eles devem procurar essas instituições para comunicar o sinistro, né? E também a Epagre está auxiliando aí nos laudos para determinação de perdas e laudos meteorológicos da ocorrência, né? Então nós temos todas essas informações através do www.epagre.sc.gov.br. Então é um momento difícil, a Epagre é solidária dentro desse processo junto às famílias que foram atingidas por esse fenômeno. Estamos sim todos juntos para reconstruir e com certeza vamos superar mais essa dificuldade. Não vai ser fácil. Que os governos municipal, estadual e federal realmente deem o suporte necessário a quem precisa, não é mesmo, Murilo? Com certeza. Em Água Doce, a vinícola Világio Grando, um dos principais pontos turísticos da região, teve um grande prejuízo. O salão de recepção dos visitantes, onde são feitas as degustações de vinho, foi completamente destruído pela força do vento. Todas as vidraças quebraram e o telhado desabou. Um dos proprietários da vinícola, Guilherme Grando, dá mais detalhes sobre esse acontecimento. De fato foi um estrago bastante grande, né? Todo o nosso receptivo turístico foi destruído com os vendavais de terça-feira e isso então nos impede de poder receber os turistas, os clientes da Világio que vinham até aqui, já tinha muita gente programada para vir. A gente não sabe ainda quando que irá ser aberto novamente, porque nós ainda estamos em fase de limpeza, de reorganização. Por isso, até respondendo à questão de cálculos de prejuízos, a gente ainda não tem como calcular os prejuízos, porque nós ainda estamos limpando tudo, organizando, muita coisa voou muito longe, a gente tem um bom trabalho ainda até ajeitar tudo para poder, de fato, começar a pensar na reconstrução e ver o quanto isso vai custar. Mas a gente quer agradecer muito a todos os clientes, amigos, a gente foi surpreendido por inúmeras mensagens de apoio a nível de Brasil. Então isso nos deixa muito, muito contente e com mais vontade de recontinuar, de recomeçar e fazer um belo local turístico em breve aí para termos todos brindando conosco lá novamente. Que situação! O vento em Água Doce chegou a 98 km por hora e a vinícola fica numa região alta. Nós agradecemos ao Guilherme Grando pela entrevista e estamos na torcida pela recuperação do espaço. A nossa solidariedade também aos agricultores
afetados pelo ciclone, de uma forma geral. O catarinense é forte e sabe como se recuperar em situações como essa. RBV Agro. Um caminhoneiro teve que jogar fora 14 toneladas de pimentões em Rio das Antas. O vídeo das hortaliças sendo descartadas viralizou na internet. Nós conversamos com um transportador para saber quais foram os motivos que levaram a uma situação dessas. Confira na reportagem de Ramon Gabriel. As restrições da pandemia, aliadas à superprodução de hortaliças, têm dificultado a vida de transportadores e produtores. Um vídeo que circula na internet chamou a atenção recentemente ao mostrar um caminhoneiro descartando uma carga com mais de 14 toneladas de pimentões no município de Rio das Antas. Fernando Jakobchinski desabafa sobre as dificuldades. Segundo o caminhoneiro, além do preço baixíssimo pago a quem produz e quem transporta, as restrições de combate ao coronavírus estão inviabilizando o trabalho. Não tem preço, no Paraguai fecha a ponte, esses negócios de coronavírus aí. Daí a carga foi pro Paraguai lá, não teve documento para passar pro Paraguai. Não tem o que fazer, né? Pimentão médio, pimentão que é para Foz do Iguaçu, né? E para outros lugares não tem venda. Liguei para mais de 50, 60 lugares, ninguém quer pimentão miúdo. Aí tentei doar, ninguém quis vir pegar. Já é a terceira carga esse ano já para mim. Uns 15 dias atrás, pimentão é 1.008 caixas, 14 mil quilos de pimentão. E essa aí eu perdi 825 caixas. Tomate eu perdi 1.060 caixas. Uma consegui colocar no Rio de Janeiro lá, 1.000 caixas de pimentão por R$6.000, com frete e tudo. Só o frete já dá 8 quilos de tomate. Além do clima, a questão de preços, logística, mercado em geral, são outros desafios para os produtores rurais. E nesse caso específico, para o transportador também. O tempo. Boa tarde para todos os nossos ouvintes. Pessoal, tivemos um amanhecer gelado, sobre toda a região. O sol aparece, mas tem predomínio das nuvens, tá? Vamos ter um pouco esse comportamento em alguns momentos, mas ainda assim com tempo seco e sol. E também bastante nuvens no decorrer do domingo, onde o sol aparece, mas menos, mas no geral não passando muito de um céu nublado. E a temperatura ainda baixa, mas não tanto. Na tarde do domingo, para vocês terem ideia, já se aproxima pelo menos de uns 18 graus. Com as informações do tempo, desejando a vocês um bom fim de semana, Leandro Puchalski. Antes do intervalo, vamos registrar o carinho dos nossos ouvintes. Um abraço para a Mari e para o Marcos da linha Cará em Caçador. Quem está nos assistindo pela internet está vendo a foto que eles nos enviaram. É uma foto bem curiosa e divertida. As cabritas que têm o nome Janaína e Betina deitadas em um sofá e segundo o Marcos e a Mari ouvindo o RBV Agro. Isso que eu chamo de uma audiência animal. E o Cristiano da comunidade Santa Bárbara em Videira nos mandou fotos das vaquinhas fazendo pose para a câmera. Legal ver esse cuidado com os animais, hein? Com certeza, e a gente fica aqui todo orgulhoso com esse carinho que as pessoas têm com o RBV Agro. E não é só o homem do campo, tem muita gente na cidade que não perde um programa. Nós aproveitamos para reforçar o número do nosso WhatsApp, anota aí, é o 99129-4258, o código de área é o 49. Manda o seu nome, o município, a comunidade, se você mora no interior, pode comentar as nossas matérias, sugerir assuntos, mandar abraço, pode enviar fotos e vídeos que nós mostramos aqui. Priscila? É isso aí. Vou repetir o número do WhatsApp, 99129-4258. E hoje o nosso cenário está recheado de coisas gostosas aqui da região. Temos o bolo de coco, as maçãs do Panho Frutas e o mel do produtor Daviano Gali. Quem nos acompanha pela internet vai curtir agora um intervalo. 2 belas fotos enviadas pelo Diego Verona. Voltamos já.
RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta e queremos mandar um alô especial para algumas comunidades rurais que têm uma importância muito grande tanto na economia como na tradição cultural de vários municípios, não é mesmo, Murilo? É sim, Priscila. O nosso abraço hoje vai para a comunidade Alto São Roque, em Capinzal, linha Rio Bugre, em Caçador, sede Etelvina, em Videira, linha Bracatinga, em Tangará e Santa Lúcia, no município de Ouro. Também linha União, em Pinheiro Preto e distrito de Ipomeia, em Rio das Antas. Muito obrigado pela audiência em todo o Alto Vale do Rio do Peixe, a grande região meio-oeste de Santa Catarina. Entrevista da semana. A Cidasc lançou um manual de biosseguridade para produtores rurais em tempos de Covid-19. A engenheira agrônoma e gestora da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Cidasc, Fabiane dos Santos, fala sobre a ideia da publicação. A ideia foi aproveitar, então, o contexto da pandemia, do coronavírus, em que todos nós percebemos a importância de alguns cuidados para que a gente não se contamine, e passar o contexto, então, para a questão da área vegetal, né? As pandemias também ocorrem entre cultivos agrícolas. Isso tem sido cada vez mais frequente pela questão, principalmente da globalização, do movimento de pessoas e mercadorias por todo o mundo, favorecendo a migração, então, dessas doenças que encontram um ambiente favorável e aí se multiplicam. E essas pandemias podem ocorrer com uma simples planta contaminada que vai conseguir contaminar várias outras. O manual também traz alguns exemplos de pandemias que ocorreram nos últimos anos aqui no Brasil. Por exemplo, a questão da ferrugem asiática, que veio, na verdade, da China, muito mais provavelmente, e que por correntes de massas de ar ela chegou no Brasil. Mais frequente ocorre é a contaminação de produção nossa, né, de fungos, bactérias, vírus de outras partes do mundo, principalmente por material de propagação contaminado. Questão de mudas contaminadas, solo contaminado. A profissional cita como exemplo a maçã, fruta tradicional em nossa região. A gente tem um exemplo aqui no estado do cancro europeu, que é uma praga de maçã, né? É um fungo que causa problemas tanto na planta de maçã quanto frutos de maçã, no apodrecimento de frutos de maçã, que com certeza inviabiliza a produção. Um material contaminado da Europa veio para o Brasil e aí acabou contaminando áreas de produção do Rio Grande do Sul e depois, vindo por material contaminado, chegou em Santa Catarina. Aí o manual, ele passa a dar informações sobre o que é, então, biosseguridade, que nada mais é que o gerenciamento de risco e com medidas, né, que se deve adotar para garantir a sanidade desses vegetais. Aí, cuidados com relação ao material de plantio, a circulação de pessoas na área de plantio, o trânsito, a limpeza de veículos, muitas pragas, principalmente plantas daninhas, são associadas com maquinário agrícola, ferramentas agrícolas não higienizadas. Aí a gente tem várias dicas nesse manual de como o produtor ele deve fazer o controle da sua propriedade para evitar a entrada dessas pragas. Em relação às visitas, muitas vezes tem aquelas propriedades, modelos, onde vem pessoas de fora ver a produção e não é tomada as medidas cabíveis, por exemplo, quanto à higienização dos calçados, das pessoas. Obrigada, Fabiane Santos, engenheira agrônoma e gestora da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Cidasc, pela entrevista. Plano Safra, Governo do Estado e setor produtivo unem esforços para incentivar acesso ao crédito rural. Reportagem Marcos Lamperti. O Governo do Estado apresentou nesta segunda-feira, dia 29, o Plano Safra 2020-2021 para as lideranças do agronegócio catarinense e instituições financeiras. O secretário adjunto de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Ricardo Mioto, explica que o principal objetivo é incentivar ainda mais os pequenos agricultores e pescadores catarinenses a acessar os recursos disponibilizados pelo governo federal. Aqui para Santa Catarina destinam-se cerca de 8%
1,75 bilhões de reais, recursos esses que são aplicados no PRONAF, no PRONAMP, no Seguro Agrícola, e é então uma política pública fundamental do governo federal, que é operada aqui pela Secretaria da Agricultura e pela EPAGRE aqui no nosso estado, que movimenta muito recurso e dá muita oportunidade para o nosso agricultor e pescador adquirir crédito a juro baixo. Então, todo agricultor familiar, o pescador que tiver dúvidas ou precisar mais informações sobre a contratação desse recurso do Plano Safra, procure o escritório municipal da EPAGRE do seu município. Para ampliar a competitividade e movimentar a economia local, a intenção é aumentar o envolvimento dos pescadores e das pequenas cooperativas da agricultura familiar, além da participação das mulheres, como destaca Jurandir Gugel, analista da EPAGRE-CEPA. Um segmento estratégico é a questão das mulheres rurais. Santa Catarina ainda tem, nesse segmento, um volume bastante pequeno de contratações anuais. Cerca de 10% do número de contratos feitos em Santa Catarina são contratados por mulheres. A média brasileira é um pouco mais de 30%. Então nós temos muito a avançar ainda, no sentido de que as mulheres rurais acessem a essas linhas de crédito do PRONAF especialmente, né? O Plano Safra 2020-2021 conta com investimentos de aproximadamente 236 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional. As formas de acesso ao crédito podem ser esclarecidas com os técnicos dos escritórios municipais da EPAGRE. De Florianópolis, Marcos Lamperti. Cotações. Cotações da semana. Começamos com o preço dos grãos. Feijão carioca cotado a R$ 140 em Caçador e R$ 130 em Joaçaba, a saca de 60 quilos. Feijão preto, R$ 170 a saca na região. O preço do milho subiu R$ 1, passando esta semana para a média de R$ 43 a saca. A soja, com um pequeno acréscimo, R$ 103 a saca de 60 quilos. Agora, o preço do boi gordo. O preço na região segue o mesmo. R$ 195 a arroba. Suíno vivo, R$ 4,20 o quilo em Caçador, R$ 4,62 em Joaçaba, para produtores integrados. Para produtores independentes, R$ 4,10 o quilo. Frango vivo na granja segue negociado a R$ 2,55 o quilo. São preços pagos ao produtor, segundo o boletim desta sexta-feira, dia 3 de julho de 2020, do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE. RBV Agro. Mel, que delícia! Me diga uma coisa, Murilo, você gosta de mel? Nossa, adoro mel. O meu jeito preferido é no pão mesmo, ou então numa bolacha de mel que a minha tia faz. Traz uma bolacha da sua tia aí pra nós. Eu gosto de comer puro, aquela colher generosa. E você aí de casa, como gosta dessa iguaria? Conta pra nós pelo WhatsApp 99129-4258. Agora, independente da forma de consumo, você sabia que esse ano está acontecendo a Feira Virtual do Mel? Isso mesmo, os apicultores de Santa Catarina se reinventam. Os produtos apícolas estão sendo vendidos para todo o país através do site faasc.com.br/Feira do Mel. O site conta com 30 empresas e produtores de Santa Catarina e os preços são tabelados como forma de incentivar o consumo dos produtos. O pote de 1 kg de mel comum custa R$ 25. Já o mel de melato da Bracatinga, produto muito apreciado no mercado internacional, custa R$ 30, assim como o mel com certificação orgânica. Além do mel, os catarinenses poderão adquirir própolis, cera de abelha, balas, biscoitos, cosméticos, pão de mel, bolo de mel, chás, bebidas, favos de mel e até pólen. A Feira do Mel é realizada pela Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina, a FAASC, em parceria com a EPAGRE e com o SEBRAE. Que bacana essa iniciativa! De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, a apicultura está presente em 17 mil propriedades rurais do estado. A produtividade é o grande destaque catarinense. A produção gira em torno de 60 quilos por quilômetro quadrado, enquanto a média brasileira é de 5 quilos por quilômetro quadrado.
E para fechar esse assunto, queremos informar que aqui na nossa região tem um apicultor de Lebon Regis e um de Luzerna vendendo seus produtos na Feira Virtual do Mel. Vamos repetir o endereço: fasc.com.br/Feira do Mel. RBV Agro. Já que estamos falando de coisa boa, hoje, para fechar o RBV Agro, vamos contar a história de uma mulher aqui da região que está fazendo sucesso vendendo maçãs do amor. A reportagem é de Priscila Polon. Essa é a Samarina Esber de Carli, a famosa vendedora de maçã do amor. Para nos receber assim, a gente pode ter certeza que a paixão pelo que faz é o que move a sua vida. Para quem é daqui da região de Videira, muita gente conhece a Samarina, que vem lá do Circo Teatro Biriba. Eu nasci no circo e eu faço maçã do amor desde os 8, 9 anos de idade. Mas se você acha que é fácil ser circense, Samarina é a prova que não. Em 2013 ela casou e não foi fácil conseguir emprego. Na época eu não tinha estudo ainda e eu fui atrás de emprego e ninguém queria me dar emprego. Todo mundo achava que eu só sabia fazer teatro. Sem emprego e com sintomas depressivos, Samarina, morando ainda em Campos Novos, começou a fazer a maçã do amor novamente, por ideia do marido. E ela foi à luta. Fiz 15 maçãs e joguei no Facebook. Aí vendeu. Aí eu fui no mercado, corri e fiz mais 15. Aí também vendeu. Aí começou a aumentar muito a minha venda. Eu peguei a minha bandeja da sorte, que foi a bandeja que a minha mãe me deu quando eu casei, era a bandeja que eu vendia no teatro, e fui entregar. E essa bandeja começou a ficar muito pequena, porque daí eu já passava nas lojas, entregar as maçãs, e daí eu ia com uma bacia desse tamanho, enganchada, nas lojas, e vendia tudo. Hoje ela é técnica em enfermagem, faz comida árabe e vende maçã do amor. Atende as cidades de Campos Novos, Lages, Tangará, Videira e agora está querendo fazer até a fama em Caçador. Há 3 semanas atrás eu peguei folga no meu trabalho e numa sexta-feira eu peguei sexta e sábado para atender. Eu atendi Videira e Tangará, eu vendi em média acho que mais 170 maçãs. Realmente, Samarina é a prova que ser empreendedora vem da força de conquistar seus sonhos. E o orgulho é a principal definição. Eu tenho muito orgulho da minha história, da onde eu vim, da onde eu comecei. Eu não tenho vergonha nenhuma. Eu agradeço muito hoje pela mulher que me tornei, porque eu acho que eu sou uma guerreira. Já que o segredo da preparação Samarina não contou, eu não poderia deixar de perguntar qual era o ingrediente principal para vender maçã do amor de tanto sucesso. É a simpatia. Eu lembro que no começo, eles não acreditavam que a minha maçã era crocante. Então, para eles confiar em você, eu dei muita maçã no começo. Bom, mas agora eu quero ver mesmo se você sabe vender. Gostaria de te apresentar minha maçã do amor. Tá aqui, maçã do amor da Samarina. Ela é crocante, ela não é puxa-puxa, você pode confiar. Por isso que todo mundo gosta de sua maçã, Samarina. Ela é crocante, realmente saborosa. Que delícia! Parabéns para Samarina, muito legal a história dela. Priscila, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que nos fizeram companhia em mais uma edição do RBV Agro. Até a próxima! Até a próxima, Murilo! Lembrando você que nos ouve pelo rádio, você pode ver também as matérias em vídeo, acessando o nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. Procure por RBV Notícias. Pessoal, muito obrigada pela audiência, um ótimo final de semana para todos vocês. E se agasalhe, se protejam do frio. Até sábado que vem! RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.